Olá, seja bem-vindo à videoaula da terceira unidade, onde trataremos de forma breve os assuntos abordados no e-book dessa disciplina. E em seguida, na segunda parte desse vídeo, trataremos de um assunto que considero bastante aplicável à questão da segurança operacional, que é uma certificação, uma ISO, que não é a ISO 9000, que trata de gestão de riscos. Espero que estejam gostando dos assuntos, dos e-books, né, do conteúdo. E vou passar brevemente, né, sobre o que foi abordado. No início nós falamos um pouquinho sobre a questão da meteorologia. Então a influência da meteorologia na aviação, seja ela tripulada ou não, é decisivo na qualidade e na segurança dos trabalhos realizados. No caso, principalmente na aviação remota, para a qualidade dos resultados, já que normalmente estamos fazendo aquisição de imagens e as condições meteorológicas afetam diretamente ao resultado da qualidade dessas imagens geradas. Inicialmente, lá no e-book, nós passamos falei um pouco sobre a atmosfera, né? Então, qual é a composição da atmosfera? Por exemplo, 78% do ar da atmosfera do planeta Terra é composto de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante 1% aí de outros gases. Pessoal, ainda tratando da atmosfera, a gente tem a atmosfera padrão, a ISA, né? Ela foi definida pela ICAO há muitos anos atrás. É a ISAE, ICAO Standard Atmosphere, uma atmosfera padrão definida, onde você tem temperatura média de 15 graus, a pressão atmosférica de 1013,25 kPa, hectopascal, né? A gradiente térmica de 2 graus centígrados a cada 1000 pés, ou seja, a cada 1000 pés que você sobe na atmosfera, você tem uma queda de temperatura de 2 graus. Né? E ela é muito importante na aviação, é muito importante entender isso. Né? A pressão atmosférica ela varia em função de vários fatores, como temperatura, densidade, altitude, umidade. Né? Depois tratamos da altimetria. A altimetria, nós temos pelo menos três referenciais de altura e altitude na aviação. Né? São eles o QFE, que é a altura em relação ao aeródromo. Então normalmente é a altura que você está em relação ao solo quando está usando o referencial QFE, né? Pressão no nível da estação. Você tem o QNE, então quando você tem uma aeronave comercial voando na sua altitude de cruzeiro, velocidade de cruzeiro, o seu altímetro está ajustado QNE, né? Que é em relação à ISA, aquela atmosfera ISA, tá certo? E você tem o QNH, né? Que é a pressão da estação a um nível médio, reduzida ao nível médio do mar, tá certo? Então, normalmente os helicópteros, a aviação geral, voa QNH, né? Que é a altitude em relação ao nível médio do mar. Então, você tem duas aeronaves a 1000 pés, se elas estiverem com referenciais diferentes, vão ter alturas diferentes, altitudes diferentes. E é importante um piloto remoto saber disso, para coordenar com qualquer aeronave da aviação tripulada ou não tripulada. Depois tratamos as nuvens e ventos, né? A gente sabe da importância das nuvens com relação à aquisição das imagens e segurança também, né, de voo. Nós temos a stratiformes, as cumuloniformes, né? Então a gente sabe que nuvens esparsas é um problema por exemplo, para aquisição de imagens na aerofotogrametria, né? Porque você vai ter várias manchas, né? Várias áreas claras e áreas escuras depois que você montar o seu mosaico. Né? Então é importante entender um pouco das nuvens. E temos as cúmulos nimbus, que é um perigo para a aviação. Né? Se você tiver um drone voando, ele entrar no cúmulos nimbus, provavelmente do outro lado você não vai ter ele mais, né? A depender da posição que ele entrar nessa cúmulos nimbus. São nuvens que alcançam altitudes muito grandes. Ela pode ter uma altura de 6 quilômetros, né? E é muito perigosa para aviação tripulada, imagina para aviação não tripulada. Né? E aqui a gente trata de várias características das fases das cúmulos nimbus. Né?
Falando um pouquinho do nevoeiro, o nevoeiro afeta a visibilidade. Eu já tive no Rio de Janeiro, em Teresópolis, fazendo um voo e programei para 9 horas. Chegou 9 horas, a montanha está toda coberta por nevoeiro. Então, você entender o processo de nevoeiro é importante para você fazer um planejamento de voo e não perder uma viagem, né? Entender como que aquela região se comporta, regiões muito baixas ou regiões de serra, né? Normalmente você tem nevoeiros, tem vários tipos de nevoeiros. Aí como que a visibilidade, né, é tratada na aviação, né? Então, acima de 10 mil pés, por exemplo, ela é reportada como 9999, né? Quando a visibilidade está acima de 10 quilômetros, 10 mil metros, desculpa, 10 quilômetros, né? O vento, não preciso dizer da importância do vento, né? O vento ele é gerado em função do gradiente de pressão, né, da atmosfera. Então, se tiver gradientes maiores ou menores, vai ter, e da distância desses gradientes, né, você terá mais vento ou menos vento, né? A medida do vento, né, ele é dado em direção, velocidade e o caráter. O caráter está relacionado às rajadas, o quanto existem rajadas ou não, né? Depois falamos das previsões e observações meteorológicas. Então, você tem o Redmap. Redmap é um site, né, que você pode acessar, ele é aberto e você tem lá várias informações, tanto de observações meteorológicas aeronáuticas, quanto de previsão meteorológicas. Tá? E aqui tem uma série de previsões e observações meteorológicas que você encontra disponível no Redmap. Tá? Ao trabalho, que é uma informação que é fornecida por um órgão dentro do subordinado ao DSEA, né? Dentro do DSEA. E aí você tem dois tipos de principais que é muito utilizado na aviação, que é a observação meteorológica de superfície, o METAR, tá? E aqui a gente fala quais são as informações que vêm no METAR, tá certo? O METAR ele vem dessa forma, está aqui um exemplo, né? Então, e aqui está a explicação do que esses códigos significam. Esse METAR aqui é do aeroporto de Salvador, do dia 19, às 12, foi uma observação às 12 horas Zulu, né? O vento ele estava vindo na direção de 80 graus, a 10 nós, visibilidade acima de 10 mil pés, né? Nuvens esparsas a 2.300 pés, desculpa, 2.300 pés. Tá certo? A temperatura 29, ponto de orvalho 22 graus e a pressão atmosférica, né? 10.017 hectopascal, ok? E você tem o TAF, né? O TAF é a previsão de aeródromo. Então você pode pesquisar o TAF do aeródromo mais próximo de onde você vai fazer o voo e aí você tem a previsão, normalmente 24 horas, né? Então aqui tem um exemplo do TAF, um TAF que eu peguei do dia 19 agora, né, do mês de fevereiro, do mês de janeiro. Foi de um TAF, uma previsão do aeroporto de Salvador, né, do dia 19 às 10 horas Zulu. A previsão era do dia 19, meio-dia, ao dia 20, meio-dia, né? Nesse dia o vento estava vindo na direção de 100 graus, a 10 nós, 9.000 metros de visibilidade horizontal, né? Nuvens esparsas a 2.000 pés, temperatura máxima 30 graus, às 15 horas Zulu do dia 19, temperatura mínima 25 graus do dia 20 no dia 20 às 7 horas Zulu, 4 horas da manhã. Então esse aqui é a previsão meteorológica, para você ver o quão importante é a temperatura e vento, né, visibilidade, altura das nuvens na aviação. E também na aviação não tripulada, se a gente pensar um pouquinho, a gente vê que isso tudo é muito importante. Principalmente se estiver operando com equipamentos maiores, em condições, né, a gente sabe que a aviação não tripulada ela vai desenvolver, o futuro da aviação, um dos, né, não o único. E cada vez mais você estará voando em altitudes maiores com aeronaves maiores. Então, é se capacitar para estar pronto para a oportunidade.
Cartas de tempo significativo, SIG-WX, é uma carta muito importante onde você consegue visualizar frentes frias, trovoadas. Então, todas as condições meteorológicas do Brasil você enxerga. Você vai viajar para um outro lugar para realizar uma missão, você puxa essa carta e consegue ter uma visão geral de tudo que está para acontecer naquela região, né? Como é que estão as condições meteorológicas, né? No nível da superfície até o flight level 250, 25 mil pés.